Bem-vindo a mais um programa A Minha Caminhada com Deus. E hoje vamos falar com a pastora Magda. Entretanto, antes de você vir a ela, né? Às vezes nós pensamos que a pessoa foi sempre assim. Mas quando nós vamos falar com a pessoa, ficamos a saber que no final as coisas vão acontecendo e cada pessoa tem uma caminhada onde nós tomamos decisões e as nossas decisões têm consequência e faz aquela pessoa que nós somos hoje em dia. Então, Magda, como é que vai? Vou bem, Bispa. Vai Obrigada bem, né? pelo convite. Sim, é isso. Então, você nasceu onde? Como que foi quando foi criança? Eu nasci em Luanda, na cidade mesmo de Luanda. Nasci e cresci em Luanda e aos 7 anos foi onde eu me converti. Então, a sua família era grande? Era o quê? Você vivia... Era católica? Não era nada? Tenho parte da família que é católica, mas a minha mãe nunca foi daquela católica de ir à igreja, de obrigar-me. Eu nem sequer sei o que é um terço, não sabia nada. Não tinha contato nenhum. Fui batizada, porque sei, os bebés eram batizados, e fui batizada lá em bebê, tenho fotos, mas tenho parte da família mas que foi católica, mas os meus pais, assim, obrigatoriamente não então, iam si, na católica. Deus não era nada? Sim, não fazíamos assim grande... Sim, pronto. Entretanto, aos 7 anos alguma coisa aconteceu? Sim, senhora Bispo. Aos 7 anos a minha mãe encontrou Jesus na Igreja Maná. Na altura mesmo ainda havia cassete. Como que ela foi à igreja? Como que ela foi lá parar? Foi uma colega dela, que por acaso também é da Igreja Bispa Sila, que muita gente conhece. E elas trabalhavam na mesma empresa de aviação. Ok. E ela... Da aviação? Ok. Sim, a Bispa Sila soube primeiro e depois levou ela. O grupo todo. E depois ela levou-nos a nós e mais tios, mais familiares converteram-se. Então toda a gente foi e logo se converteram? Éramos pequenos, Bispa. Sim. Tinha eu e a minha irmã. Eu tinha 7 anos, a minha irmã tinha 2 anos, temos diferença de 5 anos. Então é tal história, não tem opção. Sim. Mas na verdade eu posso dizer que tive mesmo uma conversão. Sim, porque mesmo aos 7 anos? Sim. Porque a reunião da igreja infantil era aos sábados, depois começou até a reunião dos sábados. E era muito bom, a gente ia aos sábados e eu mesmo ali já tive uma conexão. Eu digo que eu passei por todos os escalões, como uma escola. As crianças, depois os jovens e depois mais responsabilidade nas igrejas que a gente diz, igreja Então dá mãe. importância à igreja infantil? Todas as fases, infantil, jovem, é um alicerce muito, muito bom e eu fiquei muito feliz que hoje em dia eu vejo a Bispa quando vai visitar outras nações tem pregado, alertado os pais sobre a importância dos pais levarem os filhos à igreja e é uma cultura que eu vejo que é mesmo do diabo, eu vejo e eu trabalhei também numa empresa de aviação em que eu já vi pessoas que não embarcavam porque o visto da babá não estava pronto. Para que é que tu precisas de levar uma babá, por exemplo, nas férias você está a viajar com teu marido e os teus filhos? E aquilo chocava-me. Eu já vi, tu estás a ler o documento, olha, o visto não está. Eu já atendi pessoas em que desistiram da viagem, foram resolver o visto da babá para poder viajar. Então, é uma cultura que realmente o mundo está a ficar, que pensa que é boa, mas não é. Em que nós, pais, realmente temos que levar os filhos à igreja. Há muita criança que nasce dentro da igreja que hoje em dia vai crescendo e não tem um encontro com Deus, não conhece Deus. E eu fiquei muito feliz quando na Convenção de Fé de Liderança o apóstolo decretou que a partir dos 13 anos os jovens que já quiserem ter um compromisso, eu dei glória a Deus, eu estava ali, dei um glória a Deus, porque eu vejo que o mundo está agressivo nas escolas, meus filhos estudam no mundo e fala-se disso. Meus filhos, o Ziel tem 13 anos, ele já diz, eu sou pré-adolescente. Eu digo, na minha idade não havia pré-adolescente, havia adolescente e mais nada. Então fiquei feliz, porque Deus está a ministrar através do apóstolo, através da bispa, essa área também, porque o mundo está a ministrar. Se nós não fizermos a nossa parte... Tem essa experiência porque aos 7 anos se converteu e tem mesmo esta sensação que se converteu. Essa sensação mesmo que me encontro converteu, com Deus. é verdade. Sim. E é muito bom. Sim. Entretanto, depois o que é que aconteceu? Depois estudei... Continuou sempre indo à igreja? Sempre. A igreja cresceu lá em Angola, expandiu, mesmo na época de guerra. Por exemplo, eu tenho um irmão, quando ele nasceu, a minha mãe já estava na igreja. É o filho que a minha mãe fez com a alvo, com o desenho, com a imagem, porque ela já tinha 2 meninas, queria mesmo um rapaz. E ele nasceu, a gente chama
foi na altura dos confrontos em Luanda. Foi na altura em que houve a explosão mesmo lá em Luanda da guerra, naquele ano, e ele nasceu no dia 3, no dia que as coisas acalmaram. E a gente estava ali, eu me lembro muito bem, que a gente ia fazer uma atividade da igreja, só que depois já não deixaram a gente sair. A casa mesmo ali no centro da cidade de Luanda, ali no São Paulo. Então voltámos para casa. Então ficámos ali 3 dias com guerras, com ver os blindados, ver ali. E o meu irmão nasceu no dia que acabou a guerra, depois de 3 dias, no terceiro dia. E foi uma bênção, foi mesmo um rapaz, conforme a minha mãe tinha delineado, os pais, né? Que tinham feito e foi totalmente diferente. E depois, com 18 anos, fomos enviados para estudar, para fazer a faculdade. Foi aonde? Fui para Lisboa. Para Lisboa? Para Lisboa mesmo. Ia para ficar em Setúbal, mas não me senti muito confortável, se calhar também não era de Deus, porque as pessoas que eu ia para ficar não iam à igreja e aquilo fazia muita confusão, não me sentia confortável. Sim. Então, Ficava com quem? Ficava com familiares? Ou? Sim, ia ficar com familiares e também tinha cá um irmão da minha mãe. Ele saiu com o navio Spirit, esse irmão da minha mãe, na altura dos Cornflakes. Que se levou o navio para Angola, aquela história toda. Saíram 2 missionários neste navio de Angola. E um deles foi o irmão da minha mãe. Então a gente agora na família diz, já tem uma segunda missionária família, que agora a gente diz, eu fiquei com o legado. A gente E esse tio, depois de cumprir uma carreira de missões, mesmo girou muitos sítios e pronto, finalizou cá. E a gente vinha de férias para a convenção, mesmo antes de viver, que a gente sempre teve essa graça, porque a mãe trabalhando numa empresa de aviação. A gente já tinha facilidade com bilhetes. Então a gente já tinha o encontro de conhecer aqui a convenção, vir a viajar, esse mundo de viagem já fazia parte. Na verdade, algo que eu gosto muito, viajar de avião e essas coisas. E eu, 18 anos, vim para cá estudar, acabei por ficar com esse tio em Lisboa. Vinha estudar o quê? Gestão de recursos humanos. Sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, não sei porquê, se calhar era Deus que já queria pôr alguma coisa. Em geral é mais complicado, né? Mas eu gosto de ajudar, gosto de tentar ver o problema, onde é que tem uma solução, se calhar é Deus que já põe esse desejo no meu coração. Estudei. Depois sempre tive desejo, aquilo que o meu marido já disse, de estar ligado às coisas de Deus, mesmo estudando, trabalhando, pôr sempre Deus em primeiro lugar. E sempre que pudesse, o tempo que eu tive que ajudar, também ajudava na administração ali em Loures, como voluntária nas atividades da convenção, peças de jovens. Na altura ainda não tínhamos aqui, os jovens fazíamos na Casa da Serra. Eu achava aquilo maravilhoso, fenomenal, era muito bom. Também, se alguém precisava de alguma coisa, eu tivesse tempo, estava aqui. Mas, na verdade, é o desejo sempre de ajudar a Deus. Mas nunca aquilo de largar tudo, na verdade, foi sempre um choque quando me chamou. Não é que... Como é que Quer dizer, não foi de repente, né? Foi depois, né? Pronto, estava a estudar, né? Estava a estudar, estava na Praça de Espanha e depois o que é que aconteceu? Na Praça de Espanha, sim, fui para... Eu gostei muito da Praça de Espanha, porque a Praça de Espanha é uma igreja... Nunca mais estive lá, mas eu tenho a ligação com muita gente ainda de culturas. É uma igreja em que tu encontravas lá africanos, portugueses, tinha ali culturas ali e eu senti-me como se fosse família. Não me sentia assim muito distante. E isso foi bom para mim, porque o africano gosta de sentir o calor humano. E conectei-me com a igreja da Praça de Espanha e gostei bastante. E ali servir os jovens, o louvor, ajudava, aquilo que fosse necessário, na verdade. Se é para limpar, se é para sentar, a gente fazia o que era necessário. E depois, como que o seu marido entrou? Foi a história que ele já teve a contar. Sim, mas a pessoa que está a assistir não sabe disso. É isso mesmo, Bispa. Ele tinha ido de férias, essa parte ele não contou. E quando ele chegou, ele viu que estava ali uma irmã, entretanto, se calhar quando eu vim, foi a época que ele estava de férias. E ele não sabia que eu estava lá na igreja. Quando ele voltou foi quando ele viu que ali tem alguma coisa nova. Alguma coisa? E foi, a gente ficou amigos, conversámos bastante. Eu também dou-me muito bem com a irmã dele, até hoje também éramos amigos. Tem assim um grupo de amigos que é muito bom, mesmo com o grupo dos jovens, do louvor.
dávamos muito bem, o Joca, a Sara, muita gente que também ainda está aqui Sim. a colaborar e hoje. E a gente saía, passeava, e eu acho que foi uma família tão boa que fez-nos muito bem. A mim fez muito bem. Para quem está distante da família, Sim, encontra a pois, família sim. dentro da casa de Deus. Eu tinha irmãs mais velhas que me davam boleia, bispa, levavam-me para casa. E era uma benção para mim. Enquanto muita gente diz, o povo português às vezes é frio. Não, eu não senti isso. Eu me senti bem. Sim. Eu me senti, os anos que eu tive cá, senti-me maravilhosamente bem. A gente começou a namorar. E é verdade que não foi fácil, que eu tinha um alvo. Sim, qual Que é eu o seu alvo? escrevi há muito tempo, em que tinha que ser alguém que puxasse para mim também, ou que tivesse o mesmo crescimento espiritual, ou que fosse alguém superior a mim. Porque eu não queria alguém que me desse trabalho, bispo. É homem, né? Hoje não quero ir na igreja, mas não. Ou tem a Sim. mesma visão, a Sim. mesma... Senão não adianta. O mesmo objetivo, o mesmo Sim. foco. E Deus chamou-me a atenção. Vou resumir a história. Quando eu liguei para ele, foi Deus, o que eu escrevi... Então, vocês começaram a namorar, entretanto, depois de um mês ou qualquer coisa, você parou Não, por aí? acho que não é assim correto. Eu disse, Sim, não, como acho foi? que não é a hora, eu Sim. estou aqui com o meu foco e não Você sei estava a ver que não, ele não era bem... era bem. Pronto, sim. E Deus chamou-me mesmo a atenção. Sim. Às vezes a gente vai muito no altar, escreve, faz aqueles alvos, Sim. futuro, rasga, semeia Sim. e pensa que Deus não faz o memorial, bispo, mas Sim. Deus faz, sim, senhora. Sim. Faz. E Deus, eu não tinha mais aquele PDC, não tinha aquele livro, mas veio nitidamente o que eu tinha escrito. O tipo de homem, os aspectos, e Deus Sim. falou mesmo assim ao meu ouvido. E, então Deus Ele falou-lhe enquanto que... chamou-me a atenção. Quando tinha acabado com a namoro. Sim. Pronto. Aí Deus lhe falou. Olha, ele é a pessoa que você escreveu. E veio-me Sim. assim a imagem. E veio... E Deus não fala muito assim comigo. Em sonhos, Não. É mais pela palavra e assim... Mas aquilo foi mesmo... Ei, acorda. Você... tipo uma... O que é que estás a fazer? Estás a tomar a decisão errada. Sim. E foi muito giro. Depois foi quando eu... Realmente ele já não me dava confiança nenhuma, bispo. Já não? Não quero ir, mas vai na tua vida. Então, parece que eu é que... Ele ficou muito tempo a me atrás. E depois eu liguei para ele, eu mandei mensagem, depois, graças a Deus, foi no 14 de outubro a gente começou a namorar. E pronto, e deu certo. Ele depois foi para Luanda sozinho, ia de férias, foi apresentar-se na minha mãe. Eu me lembro que ele ligou para o pai. Ok, quer dizer, você não foi apresentar ele na sua família, Não, ele foi lá sozinho. sozinho, porque ele ia de Bateu férias, eu lá não à ia, porta, bateu pronto, a sou porta. eu. Eu sou o namorado da sua... Eu me lembro que o pai ainda perguntou, mas o que é que se passa? Nem sabia? Ele ligou para o pai, mas o pai não estava a acreditar que o filho... Ok. O pai é o senhor general. E aquilo foi engraçado, ele ligou e o pai perguntou, mas o que é que se passa? Pensou que já estávamos a fazer outras coisas que não devíamos fazer, que era o normal, né, no mundo. Mas que engravidaste? Já Sim. estás a ligar para mim? Não, pai, ela que é a mulher que eu quero casar. Eu só quero já avisar o pai que estou a namorar e futuramente quero dar a conhecer, vamos tomar outros passos. Sim. Porque era tudo à distância e Sim. a respeito aos pais. Sim, só né, tem porque que dar, não tinha internet, não tinha nada dessas coisas, tem né? que, Nada. Tem que avisar. Então, ele foi também em Luanda, bateu lá à porta, apresentou-se e pronto. E Quer dizer, isso dava uma cena interessante. Ele bateu a porta, sou eu que estou a namorar com a tua filha. Foi com uma prima minha. Foi com a prima sua, aqui sim. a casa. Ok. Eu liguei para uma prima minha, disse até ele e foram. Pronto. E conheceu. E correu bem. Correu bem, a minha mãe ainda, claro, é mãe, embora que ela já é diferente, porque ela está na igreja também, mas tem certeza, é mesmo isso, tem sempre aquelas questões Sim. de todos os pais, né? E a mãe com a filha é mais aquela interação. Eu não falo muito do pai, porque na verdade eu nem não conheci o pai, é um senhor... A história que eu sei é um senhor que esteve lá no antepassado, em Angola, italiano, e deixou a semente e foi. Então, Ok, foi por aí. eu falo mais Pronto. por aí, Sim, falo sim, mais sim. de mãe, mais, eu queria Pronto. esclarecer. Mas está tudo, foi mais ou menos assim. E depois noivamos, Entretanto, casamos você e estava pronto. lá, entretanto, você depois também foi a Angola, depois lá Depois casaram. terminei o que estava a fazer em Lisboa, Sim. fui para Luanda, Sim. casamos em Luanda, Ok. comecei a trabalhar. Trabalhar com o quê?
Primeiro comecei a trabalhar numa empresa de diamantes, Ok. para Diame, acho que nem devia falar, numa empresa. Depois trabalhava lá mesmo na administração, em estoques, em coisas de recursos humanos, estava ali associada à formação que eu tirei. E depois houve abriu uma porta para quem quisesse concorrer para trabalhar na empresa de aviação. Eu sempre, na verdade, cresci, desde que a minha mãe Sim. trabalhou anos. A vida dela foi toda lá que ela trabalhou, na TAG. E então eu tive esse desejo também, fui lá, concorri e entrei. E fiquei lá 2, 3 anos, depois foi quando chamaram-nos Ok. como missionários. Eu gosto muito de aviões, por isso é quando o esposo diz, foi tipo um choque, foi quando tu tens tudo Sim. ali, Sim. no Deus lhe deu auge, tudo para estar e de tudo. repente, Deus, deste o sonho, deste o desejo, os alvos, os sonhos, afinal não era isso o sonho de Deus para nós. Sim. E estávamos realmente felizes, não é que agora não estejamos felizes, Sim. mas Não tinha um problema, não qualquer coisa tínhamos assim. problema, Pensava que temos a estava vida, tudo certinho, tudo no caminho está certinho. certo. Sim, Pronto. porque sempre servimos, íamos até Angola para as províncias viajar, víamos aqui, mesmo depois de casar. Sempre que a igreja precisasse de alguma coisa, já éramos pastores, a gente estava ali disponível, embora ter uma vida de trabalho. Eu lembro que eu disse ao meu esposo, mas nós fizemos tudo, o que é que nós não fizemos que um missionário não faz? Ele disse, Sim. mas agora precisam de nós, se calhar, para se deslocar para um outro sítio, Sim. e para isso temos que ser Sim. missionários. Ok, tá bom, vamos, se é isso que tu queres, vamos. E fomos, e Bispa, não é Sim. esperar um mês, Sim. não, aquilo foi, avisaram durante a semana e no sábado estamos a partir. Ok, pronto. Foi logo. Foi logo, foi logo, mas tem sido com Deus uma experiência magnífica. Houve pessoas que vieram que eu lembro que ficaram assustados. A minha mãe ficou muito feliz, porque a minha mãe é pastora, ela também serve lá na igreja de São Paulo. Então, quando se trata das coisas de Deus, ela não... Se é Deus, ela está ali para apoiar. O pai do Bruno, que ainda vai ser o nome de Jesus, eu estava à espera que ele tivesse uma reação pior, mas não, Bispa. Ele realmente ainda olhou para nós. Ele usou uma frase que até hoje eu não me esqueço. Com as coisas de Deus eu não me meto. Ok, quer dizer, ele acreditava em Deus, não acreditava, Ela ou tinha acredita respeito para Deus? ele tem respeito às coisas de Deus, o chamado de Deus. É claro que aquilo foi um choque, né? Porque ele tinha um filho que trabalha em várias áreas lá no negócio, ajudava. E ter sempre um filho é sempre bom à frente das coisas, Sim. não é? É mais confiança. Mas ele disse, eu respeito, porque se é um chamado de Deus, embora ele vai à católica, é da católica, mas ele acredita que nas coisas de Deus tem que saber respeito. E ele disse, vocês têm a minha bênção. E eu, quando o Bruno foi lá para falar com o pai, eu sinceramente estava à espera eu fui lá mais para acalmar, vamos acalmar as coisas, mas não. Não era preciso? Não foi preciso. Houve pessoas que são da igreja que ficaram com mais receio do que ele, está a ver? E para nós foi mesmo uma decisão que Deus é que assim quis e a gente foi tudo muito rápido, muito rápido. E depois voltamos para Luanda, fomos para a África do Sul, que para mim também, aí sim, eu tive mais receio porque eu não falo a língua inglesa, as culturas e tens de ficar dependente. Sim. De alguém. Mas pronto, com Deus é a tal história, Deus sempre envia pessoas, quem deixa casa, pai, mãe, Deus envia e a gente vai crescendo paulatinamente, vai aprendendo e que Deus é que faz um propósito. Qual foi um choque assim grande na África do Sul que sentiu? De cultura? De cultura, tem algumas coisas da forma deles de ser. Eles são muito fechados para eles mesmos. O mundo deles. E para receberem pessoas estrangeiras, e eu depois não falo inglês, eles são assim um bocadinho, o que é que estás aqui a fazer? Se tu não falas a minha língua, o que é que estás aqui a fazer? O que é que vieste aqui fazer? Tem muita gente, tu sentes isso. Mas no meio disso tudo também tem muita gente boa que recebe, mesmo não sabendo, Deus tem enviado, eu digo são anjos, não sei, que pessoas que recebem maravilhosamente bem. Aliás,
Eu pego muitos posts digitais que a gente tem em inglês, parece que não, mas faz alguma diferença. Publicamos bastante esses posts digitais e já recebemos pessoas que têm os nossos contactos, aqueles contactos que a gente tem, e vão à igreja. Sim. Vão à igreja só porque aquela frase daquela reunião tu colhes. Já aconteceu isso. E as pessoas entram, estamos a fazer PDC, entram e só estão ali porque sentiram algo impressionante. Então, a língua às vezes é barreira, sim, mas se a gente abre o coração, Deus faz o resto. Sim. E E a língua também se aprende, não é? se aprende, Pronto. é verdade. E a gente tem vivido assim e tem sido uma verdadeira bênção. Tem filhos também, não é? Tenho 2 filhos. Tenho... Nasceram onde? Os filhos nasceram onde? Nasceram em Luanda também. na Holanda. Eles também são de Luanda. E já nos ajudam. Eles ajudam na igreja, já traduzem o grupo familiar em casa em inglês, porque tem pessoas que falam inglês e o menino tem 13 anos, ele é que, eu estou lá, mas ele é que faz esta parte. Porquê é que temos um grupo familiar em casa? Voltamos outra vez à história de crianças. Já tínhamos antes de ser missionários, Sim, para as crianças entenderem a base. sim. Porque, não, já estamos ali na igreja todos os dias, por que é que eu quero um grupo familiar em casa? Porque eles têm que achar normal ter comunhão com Deus também em casa, eles não vão ficar a vida toda conosco. Então a gente tem essa cultura, esse hábito que tenta pôr neles, não só do PDC, de estar ligado às coisas da igreja, mas a base, um grupo familiar. É um grupo familiar que começou-se com a Igreja da África do Sul, um grupo familiar, Cassetes, começou-se a Igreja Maná em várias partes. E então a gente faz o grupo familiar e eles têm essa graça de terem as 2 línguas fluentes e pregam, ajudam a falar em inglês, traduzem, que é muito bom. E eles estão lá connosco. Sim. Então, a Magda dá muito valor às coisas que é feito com as crianças, com os jovens, preocupação com essas coisas todas. Muito Você acha valor. que às vezes as jovens que se afastam, crianças, por que é tão sensível esta fase? Como que a pessoa pode se agarrar? Eu penso que nós pais, eu vou falar no geral, às vezes falhamos porque não, a criança só vai ao domingo, para que é que vai às outras reuniões? É um dos erros. Esquecemos a base, os grupos familiares, esquecemos aquele... Eu me lembro que a minha mãe fazia conosco leitura da Bíblia. Vamos ler todos juntos um capítulo, vamos explicar, que se chama o culto família, que também é muito bom. A essência da cultura que a gente tem, de coisas... Nós temos na igreja bastante coisas para crianças, palavra, filmes. Às vezes as crianças crescem e nem sabem que existe... Há crianças que nem sabem que agora existe Curiaco Kids. Antigamente não tinha Curiacos Kids, mas agora até existe, é muito mais fácil. Há crianças que estão dentro da igreja e eles não têm. Sim. Eles não sabem o que é um CD da Vila Ideal, eles não têm essa cultura, mas ouvem muito YouTube com outros vídeos. Sim. E graças a Deus nós temos várias ferramentas do nosso apóstolo, da bispa, da igreja em si, que tem investido bastante, que é muito bom. Os filmes também, que toca muito para jovens. Sim, porque é uma fase, né? É uma dizer, fase. A criança, quantos anos é que são? Sim. E pronto. E se a pessoa não esquece. inculta essas coisas, eles vão Eles ouvir o quê? esquecem. Infelizmente, há muita criança que nasceu dentro da igreja, que hoje é jovem, e eles não servem a Deus. Porque, não, é novo demais, ele está cansado, pode ficar em casa com a babá ou com a avó, Sim. e eu vou à igreja. E a criança já quer ir à igreja só domingo. Sim, Depois fica já jovem. é habituada, né? Educada que a igreja é só domingo. Só domingo. E uma das coisas que nós temos que cortar, e isso alertou-me bastante, porque eu vi isso, Bispo. Eu vi isso onde eu trabalhava, eu vi isso no mundo em si, em que os pais, mesmo dentro da igreja, eu converso com pessoas da nossa faixa etária, que isso é um erro que nós temos que mudar. Aonde se é importante para mim e para si ir à igreja à noite, Sim. por que o filho não vai à igreja à Sim. noite? Se é importante para si e para mim ter comunhão com Deus, por que o filho não vai à igreja à noite? Se você sabe que o filho fica aí ligado ao YouTube, pode vir outros vídeos e faz mal, por que nós deixamos isso? Antigamente
Eu me lembro que os meus pais não deixavam filmes de terror, as imagens, falava-se muito disso. E hoje em dia tem muita criança que vai nascendo assim e se afasta das coisas de Deus. Vemos agora, mesmo na África do Sul, sente-se isso, a história também dos gays, né? Se tu vais discriminar um gay, podes ir preso, mas na verdade nós passamos isso aos nossos filhos, e daí graças a Deus também o apóstolo vai falar sobre isso nesta convenção, que tu vais numa loja, tu vais na escola, tu vais no trabalho, em que as pessoas assumem que são gays, são lésbicas, ok. E por que eu também não posso assumir que eu acredito naquilo que a Bíblia diz? Então vocês também têm que respeitar a minha identidade. E se eu não passar isso aos meus filhos, o mundo vai consumir. Se eu não passar isso às crianças, se eu não passar isso aos jovens, os jovens são consumidos, porque o mundo está muito rápido, bicho. Aquilo, voltamos, o meu filho de 13 anos, já sou pré-adolescente. Eu agora estou no Intermisa e fez. Eu disse, na minha idade não havia nada disso. Havia sim, sim, não, não. Pois. Então, se nós também não fomos atrás na mesma rapidez, nós com a palavra, com Deus, com Jesus. Sabendo os tempos de hoje, né? Que não são com 20 anos atrás. 20 anos atrás. A bispa fala muito disso nas lições da família também. E é verdade, nós ficamos a dormir. E Deus não quer isso para nós. Por isso é que eu agarro muito nas matérias da família, dos jovens, das crianças. Eu acho que é a raiz. Porque o jovem que é largado sozinho, eu pelo menos com 18 anos, eu não consegui me envolver em discotecas, em ficar nas noitadas. Há muita gente que estuda mesmo, não sai do seu país, mas vai para a faculdade, está a fumar, está em drogas, não saiu dos pais. Imagina estar distante dos pais. Então eu penso que tudo vem na raiz, na base. Um pai e uma mãe, quando consegue passar essa base, o filho nunca se desvia, como diz a Bíblia. O diabo ataca sempre, todos os dias. Não é apenas ser o crente que o filho não se vai desviar, mas é educar ele. É educar, tentar educar ele. Sim, é isso mesmo. Então, uma palavrinha que você quer dar aos pais, já agora? Eu queria deixar um recado aos pais. Nunca acha que uma escola, uma faculdade, uma vida financeira, material, é maior que Deus. Se o filho acorda para ir a uma creche, para ir a uma escola, dorme tarde às vezes porque tem que passar de classe, então quanto mais ele tem que fazer para Deus. Porque sem Deus não adianta nada ele ter um canudo, porque o mundo vai acabar e todos os canudos, todas as formações vão ficar e só a nossa salvação é que vai com Deus. Então, sempre em frente com Deus e vamos ajudar os nossos filhos, os nossos jovens nos caminhos de Deus. Muito obrigada, Magda. Obrigada, Bispa. Até uma próxima.